Intolerância à lactose. O que é? Como funciona e por que diabos isso acontece? Quando pensamos na intolerância à lactose, a gente está falando numa atividade reduzida da enzima lactase. Enzima essa que é muito importante. Até porque quando nós nascemos, nosso primeiro contato com qualquer tipo de alimento é o leite materno. E esse é o ponto mais importante desse vídeo, onde durante esse período a gente tem essa maior atividade dessa enzima. E essa enzima, ela é fundamental para a nossa vida. Isso porque ela consegue quebrar a lactose em dois monossacarídeos, nesse caso a galactose e a glicose. E como nós sabemos, o nosso intestino que consegue absorver esses monossacarídeos. E nesse caso, quando a gente fala em uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, ela tem uma atividade reduzida dessa enzima lactase, ou até mesmo ela pode não ter essa enzima lactase. Certo, mas o que acontece quando a pessoa não tem essa enzima, quando tem a atividade reduzida ou coisa do tipo? Nesse caso, a lactose, que é um disacarídeo, ela consegue passar por esse nosso intestino sem ser devidamente digerida, chegando então lá no nosso cólon, o que nesse caso chega em contato com as nossas bactérias intestinais, onde essas bactérias intestinais pegam esse disacarídeo e começam meio que se alimentar a partir dela, ou até mesmo fermentar, que seria o termo correto, produzindo então hidrogênio, dióxido de carbono, metano e em algumas pessoas até mesmo ácidos graxos de cadeia curta. E obviamente que isso pode gerar dos mais diversos tipos de sintomas: uma digestão ruim, uma distensão abdominal, muitos gases, uma urgência para dar uma cagada, ou até mesmo uma diarreia com fezes ali bem líquidas. Que nojo. Bom, como essa lactose ela não é bem absorvida ali pelas nossas enzimas, porque a lactase não está ali para quebrá-la, essa lactose chega no nosso cólon e ela acaba puxando um pouco dessa osmolaridade, ou seja, ela atrai água para ali. E ao atrair água, você tem essas fezes líquidas, o que nesse caso também, obviamente, aumenta essa urgência evacuatória para você eliminar aquilo mais rápido. Sendo assim, muitas pessoas que acabam consumindo, por exemplo, uma pizza, um leite, um queijo, podem acabar tendo que ir para o banheiro de forma quase imediata. Mas aqui cabe uma ressalva muito importante. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente tem duas vertentes diferentes. A primeira delas, a má absorção à lactose e realmente uma intolerância à lactose. Mas por que é importante a gente dissociar esses dois? Bom, porque assim você não precisa cair naquele extremo do tipo, meu Deus, eu nunca mais vou consumir um lácteo, coisa do tipo. Isso porque a gente tem que pensar em contextos distintos e também em pessoas distintas. Mas calma que eu te explico. Muitas pessoas com uma certa intolerância à lactose conseguem tolerar um pouquinho desse consumo, principalmente quando a gente pensa em iogurtes mais fermentados, queijos mais maturados, ou então quando a gente pega a junção dessa lactose com uma refeição mais completa, como a junção de proteínas, fibras, gordura e coisa desse tipo. Ou até mesmo com o consumo de produtos sem lactose, ou então o uso da lactase com alguma refeição. Não sei se você é assim ou se você tem um amigo que, putz, cara, eu sei que eu vou fazer uma refeição fora. Como eu tenho esses sintomas gastrointestinais quando eu consumo a lactose, antes de eu gosto de tomar uma lactase. Aí a pessoa chega lá nesse evento, nesse momento, onde vai ter esse maior consumo desses alimentos com essa lactose e acaba ele não tendo sintomas. Isso acontece porque ele aumentou esse número de enzimas que vão conseguir quebrar aquele disacarídeo a nível intestinal. Inclusive, revisões como essa que eu trouxe para vocês aqui trazem pra gente que alguns indivíduos conseguem digerir ali mais ou menos 12 gramas de lactose por dia, nesse caso indivíduos intolerantes. E um ponto importante é que isso ainda tem uma variabilidade muito grande quando a gente pensa entre indivíduos. Isso porque nós podemos pegar aqui duas pessoas. A primeira delas vai consumir a lactose em uma quantidade X e a outra pessoa também vai consumir essa mesma quantidade X de lactose. E elas podem apresentar sintomas diferentes. E isso acontece porque a gente tem o envolvimento de vários fatores, como por exemplo, quanto essas pessoas diferentes ainda têm de lactase a nível intestinal, qual é a microbiologia dessa pessoa em relação a esse intestino, ou seja, como é que é a microbiota dela, isso também é algo muito importante, quanto de lactose foi ingerido nessa refeição, que seria essa quantidade X, que foi exatamente a mesma para essas duas pessoas, o que por consequência então reduz essa exacerbação desses sintomas. E curiosamente, esse consumo repetido de lactose em algumas pessoas que têm uma certa intolerância ou coisa do tipo, pode até otimizar um pouco essa redução desses sintomas e uma melhor absorção por alterações com relação à microbiota, o que é algo bem legal. Mas é óbvio, tu não vai chegar na pessoa que é intolerante e falar assim, cara, toma aí 1 litro de leite. Não, se você for fazer algo desse tipo, você vai fazer uma exposição gradual, bem lenta,
lenta e, obviamente, que progressiva. Não vai ser, não, eu sou intolerante e nesse caso eu vou começar a tentar induzir uma melhor resposta do meu organismo, vou tomar uma caixa de leite. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Tudo tem sua calma, tudo tem seu momento e, obviamente, tem a sua dose que você deve fazer exposições crônicas de forma bem gradativa. Mas, Thales, e se eu não tiver paciência, se eu não tiver tempo para isso e muito menos vontade? O que acontece se eu falar assim, cara, que se dane essa intolerância à lactose, que ela vá lá para casa do caralho e eu vou comer tudo o que eu quiser que tiver laticínios e coisa desse tipo? Bom, basicamente, se você é intolerante, resolve ignorar isso 100%, que você vai ter esses sintomas gastrointestinais, principalmente, como eu falei anteriormente. Piora do processo digestivo, você vai ter, por exemplo, distensão, gases, você pode ter uma diarreia, mas fica tranquilo que o máximo que vai acontecer é você cagar na roupa. Óbvio, não é algo tão confortável assim, mas obviamente não é algo tão prejudicial do ponto de vista orgânico. E um ponto importante é que você tem que levar em consideração que você não está necessariamente machucando o seu intestino. Acontece, por exemplo, no contexto de um indivíduo que tem uma doença celíaca e resolve, nesse caso, ignorar isso consumindo glúten. Isso, nesse caso, ele está machucando o intestino porque ele vai ter uma resposta inflamatória por parte daquele sistema imune. Tá, Thales, mas agora, e pensando no outro extremo, se eu cortar 100%, nunca mais colocar nenhum lácteo na boca, coisa do tipo, eu vou ter algum problema? De certa forma, sendo bem transparente, bem honesto, não, você não vai ter nenhum problema. Mas é óbvio que você vai ter que fazer alguns ajustes com relação à sua dieta. Você vai ter que ter uma padronização com relação a essa dieta, principalmente quando a gente pensa em consumos de micronutrientes de forma específica. Isso porque quando você começa a retirar 100% desses laticínios sem ter essa correção com outros alimentos na sua dieta, você acaba reduzindo, por exemplo, esse consumo de cálcio, consumo de vitamina D, iodo e também de outros compostos, como por exemplo proteína que a gente encontra no leite, o que obviamente pode impactar nessa saúde óssea a longo prazo. Mas lembrando, não quer dizer que eu cortei laticínio 100% por um período de 1 mês, 2 meses, vou ter osteoporose. Não, não é isso que eu estou te dizendo. É que a longo prazo a gente vê uma associação positiva entre quem cortou 100% dessa lactose e pioras com relação à densidade mineral óssea, beleza? Inclusive, o próprio NIH destaca pra gente que pessoas que retiram 100% desses lácteos sem essa devida correção acabam tendo um consumo bem menor de cálcio, que pode ser sim prejudicial no futuro. Certo, mas agora e se eu não tiver intolerância à lactose, tiver ali tranquilo, meu intestino de boa, mas na minha casa, minha mãe, meu amigo, enfim, minha esposa, meu companheiro, quem quer que seja, tem essa intolerância e a gente acaba comprando somente produtos zero lactose. Eu posso me tornar uma pessoa intolerante à lactose só porque eu passei a consumir esses alimentos zero lactose que tem aqui em casa? A resposta é não. Isso porque produtos zero lactose não vão fazer você necessariamente desenvolver uma intolerância à lactose, ou então fazer você desenvolver uma má absorção à lactose nesse caso. Isso porque essa intolerância acontece por padrões genéticos, ou então ela pode aparecer ao longo da vida, conforme você vai envelhecendo, por exemplo. Não é porque simplesmente você consumiu, nesse caso, alimentos zero lactose ou coisa do tipo, que você se torna um indivíduo intolerante. Thales, mas eu retirei 100%, aqui em casa a gente tirou 100%, e quando eu fui consumir na casa de um outro colega, quando eu fui consumir uma outra vez, eu acabei tendo muitos sintomas. O que pode ser isso? Bom, basicamente, se você ficar muito tempo sem consumir, Thales, o que seria muito tempo? Meses e meses e meses, talvez anos, por exemplo, sem consumir essa lactose, você pode ter algumas mudanças com relação a esse padrão de microbiota. Você pode sentir um desconforto com relação a essa piora ou mudança desses hábitos para o que você está atualmente. Então, provavelmente, você já tinha uma leve intolerância antes ou coisa do tipo, você ficou muito tempo sem consumir. Só que aí, de forma repentina, você voltou a consumir essa lactose. E aí você teve muitos sintomas que você não vinha sentindo. E você começou a perceber agora. Bem provavelmente você já tinha uma pequena intolerância antes, ou algum grau de intolerância, o que exacerbou agora que você ficou esse tempo sem consumir e voltou a consumir. Não sei se ficou muito claro isso, tipo aquele meme da Nazaré. Mas isso não quer dizer que necessariamente os produtos zero lactose que causaram essa intolerância. Foi toda essa mudança de padrão de consumo, essa percepção, esses hábitos e obviamente que esse padrão de microbiota intestinal. E conforme você vai retornando a consumir esses alimentos com lactose, você pode também ir aumentando essa maior tolerância a nível intestinal e também a nível sintomático. E obviamente que nunca é tarde demais para lembrar que a lactose não é inflamatória em nenhum sentido. Fique bem tranquilo com relação a isso. A lactose é apenas um disacarídeo, ou seja, a junção da galactose com a glicose. O problema nesse caso da inflamação a nível de lactose é quando a gente pensa em indivíduos intolerantes ou aqueles indivíduos que têm uma má absorção, mas isso não acontece por conta de uma exacerbação do sistema imune ou coisa
coisa do tipo. É muito mais um mecanismo mecânico, osmótico e também, nesse caso, fermentativo por parte dessas bactérias intestinais. Onde o carboidrato não é digerido, chega ao cólon e acaba gerando esses sintomas. Então você pode ficar bem tranquilo que a lactose por si só não é inflamatória. E essa lactose só vai ser um problema em indivíduos que realmente têm essa intolerância diagnosticada ou, nesse caso, em indivíduos que, obviamente, vão ter ali essa má absorção. Mas comenta aqui se você sabia tudo isso que eu falei nesse vídeo, se você tem intolerância à lactose, se esse vídeo te ajudou e, obviamente, encaminhe isso aqui para algum amigo que tem que saber um pouquinho mais sobre essa questão desse consumo da lactose ou desse não consumo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no canal, deixa aqui o seu comentário, se inscreve e não esquece de acompanhar os próximos vídeos. Um abração e até mais!